Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o candidato ao Senado, Alessandro Molon, candidato pelo PSB. Alessandro, muitíssimo obrigado, viu, Molon, pelo prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Estou muito honrado em receber você aqui no nosso programa, viu? A honra é toda minha, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com todos que assistem o Fala Baixada. A nossa rede CNT está em 85 dos 92 municípios. É uma rede estadual de televisão. A gente faz o Fala Baixada já há praticamente 20 anos. É um programa propositivo. E quando eu fico olhando na TV as inserções do seu programa, eu percebo que a sua preocupação também é propositiva. E é sobre com esse aspecto, com esse mote que a gente quer balizar a nossa entrevista. Conversar, esse nosso bate-papo. Na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo para que a nossa gente possa entender exatamente quem são os postulantes à única vaga do Senado. E a pergunta que eu faço para todos os candidatos que nós temos entrevistado aqui por que você resolveu aceitar o convite do seu partido, o PSB, para disputar essa vaga no Senado? Bom, Mauro, primeiro, mais uma vez, meu muito obrigado a você pela oportunidade de conversar com quem nos assiste. O seu programa é um programa reconhecido, é um programa de muitos anos, como você mesmo falou, e que também trata dos problemas concretos da vida das pessoas. E o que o eleitor hoje quer saber é quem de fato está capacitado, tem competência, está preparado para resolver os problemas que o afetam. O nome do programa diz respeito à Baixada, que é uma região muito importante do nosso estado, são praticamente 4 milhões de pessoas nessa região que carrega o estado nas costas, com, é claro, os trabalhadores e as trabalhadoras de outras regiões, mas, como você disse bem, é um programa que fala para o estado todo. E por isso eu fiz questão de estar aqui e agradeço a oportunidade para falar dessas propostas que podem mudar a vida das pessoas. Eu aceitei o desafio de ser candidato ao Senado porque o Rio de Janeiro já teve no Senado Federal representantes que deram muito orgulho ao Rio de Janeiro. Por exemplo, Darcy Ribeiro. E alguém que eu tenho certeza de que fala muito ao seu coração e à sua história. Darcy Ribeiro foi um grande senador do Rio de Janeiro. Era ouvido por todo o país. O Rio de Janeiro também já teve Arthur da Távola como senador do nosso estado. Hoje em dia, a representação do Rio de Janeiro está muito aquém, muito abaixo daquilo que ela poderia estar. Pois é, aqui o nosso Rio de Janeiro tem o senador Flávio Bolsonaro, o senador Portinho e o senador Romário, que disputa a reeleição nesse pleito. Como é que você enxerga a representação política do Rio de Janeiro no Senado? Eu destacaria 2 pontos, Mauro. Primeiro, todos três, são do partido de Bolsonaro. São do PL. Flávio Bolsonaro é o filho do presidente. O Romário às vezes apresenta, às vezes esconde o Bolsonaro da sua campanha, mas ele está fazendo a campanha de Bolsonaro. E o senador Portinho é o líder do PL no Senado Federal. É o líder do partido do presidente da República no Senado Federal. Portanto, os 3 representam um único lado do nosso estado. Só que a maioria do nosso estado não defende Bolsonaro. A maioria do nosso estado tem outras preferências como candidatos à presidência da República. Eu quero representar essas pessoas que querem ter o campo democrático representado no Senado. E eu quero também trazer recursos, investimentos e oportunidades para o nosso estado. Eu te pergunto, Mauro, o que é que o senador Romário trouxe para o Rio de Janeiro? Quem é que se lembra de uma única obra, de um único investimento, de uma única realização que ele trouxe para o Rio de Janeiro? Nenhuma. Nem na área do esporte? Não. O que é que ele trouxe para o Rio de Janeiro? O senador Romário, como senador, é um ótimo jogador de futebol. Mas ele não é um senador do qual o Rio de Janeiro fale com orgulho. É claro que as pessoas todas, inclusive eu, têm carinho pelo jogador que ele foi, pelo tetra, pelos gols. Mas, gente, Senado é outra coisa. Senado não é estádio.
E gol na política não é igual a gol no campo. Uma coisa é fazer gol, jogar bem futevôlei. Outra coisa é representar o Estado todo. É defender o Rio de Janeiro, é trazer recursos, investimentos e oportunidades para o povo do Rio de Janeiro. É isso que o povo do Rio de Janeiro quer. E é isso que eu me proponho. Eu fui eleito, Mauro, 5 vezes o melhor deputado federal do Brasil, pelo Prêmio Congresso em Foco, que é o principal prêmio de reconhecimento do trabalho parlamentar. Eu estou há 12 anos em Brasília, como deputado federal. 3º mandato de deputado federal, que eu estou terminando, 3 mandatos de 4 anos, 12 anos, e fui por 2 mandatos de deputado estadual. Nesses 12 anos como deputado federal, em 5 vezes, inclusive nesse ano e nos últimos 3, eu fui escolhido o melhor deputado federal do Brasil. Eu quero dar orgulho ao Rio de Janeiro no Senado. Eu quero ser o melhor senador do Brasil para trazer para o Rio de Janeiro aquilo de que o Rio de Janeiro, a Baixada, o Norte Fluminense, o Sul Fluminense, a Baixada Litorânea, São Gonçalo, Niterói, a capital, o Grande Rio, a região serrana, esperam de um senador do Rio de Janeiro. É isso que eu quero. Eu gosto do que eu faço. Eu acredito na boa política. Para mim não tem velha nem nova política. Para mim tem boa política e má política. A boa política é aquela que é feita pensando no eleitor. E não como alguém que vai para o Congresso para se beneficiar, para arrumar vantagens, para roubar. Isso é que tem que acabar no Brasil. A minha vida é uma vida limpa. Eu tenho 20 anos de uma vida limpa e transparente. Jamais fui acusado de qualquer desvio. E isso não é favor. Eu aprendi com meu pai. Isso é obrigação. Ser honesto não é favor, ser honesto é obrigação. Mas, infelizmente, isso está raro na política. Então é preciso dizer. Molon, você é professor de Direito, né? Super conceituado. Obrigado. Há de concordar ou não, posso aqui falar alguma bobagem, mas a gente espera que o ordenamento jurídico brasileiro, depois que os nobres senadores e deputados incluíram 2 palavrinhas, somente 2, cabe recurso. Aí tudo cabe recurso. A impunidade avançou depois dessas 2 malditas palavrinhas colocadas no ordenamento jurídico. O senhor concorda com isso? Concordo, e mais do que isso, Mauro. Assim, eu acho que, evidentemente, há, muitas vezes, nos processos, recursos que acabam sendo usados apenas pelo andar de cima, pelos que podem pagar os melhores advogados, mas muitas vezes recursos que não valem para os de baixo, que não valem para o pequeno. Não é? Então, aqui no Brasil, a gente ainda percebe que há 2 justiças. Uma justiça para o pobre, para o trabalhador, que muitas vezes é injustiça, e uma justiça para os ricos. E não se constrói um país assim. O que é uma nação, Mauro? Uma nação é um projeto coletivo em que todo mundo é tratado com o mesmo respeito e consideração. E o Brasil está muito longe de ser isso. Veja, por exemplo, na questão dos transportes. Esse que é um tema tão importante para a Baixada Fluminense, para o Grande Rio, para São Gonçalo, por exemplo. Quanto tempo demora um trabalhador da Baixada para chegar no seu trabalho e para voltar para casa? Às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar, às vezes mais. Tem trabalhador da região metropolitana do Rio, do Grande Rio, que mora com os filhos em casa, mas não vê os filhos. Porque quando sai de casa, os filhos ainda estão dormindo, e quando consegue chegar em casa, os filhos já foram dormir. Tem gente que só consegue encontrar os filhos no final de semana. Qual é a convivência que essa família tem? Qual é o lazer que essa família tem? Qual é o descanso que essa família tem? Então, isso mostra que o Brasil ainda é um país muito desigual. E, a meu ver, esse é o principal problema do Brasil. A profunda desigualdade com que são tratados os brasileiros. O morador das áreas periféricas, das áreas mais pobres, ele é tratado de um jeito e o morador das áreas mais ricas de outro. Isso afeta até o ar que se respira. O ar que se respira é diferente de quem mora numa área rica e de quem mora numa área pobre. E isso não é justo, porque ninguém nasce melhor do que o outro. Ninguém escolhe a família em que vai nascer. Ninguém escolhe o sobrenome que vai ter, o CEP em que será criado. Isso pode ser um ponto de desagregação familiar? Eu acho que mais do que pode é. Qual é a principal preocupação das mães? As mães que precisam trabalhar. Onde é que o meu filho está? Com quem meu filho está?
Então isso mostra que uma das principais propostas que eu tenho e que eu vou levar para o Senado, que é a educação em tempo integral, ela é uma questão de oportunidade para as crianças, porque a criança que está numa educação de tempo integral, Mauro, e aí a gente tem que falar do CIEPS, né? E aí a gente tem que falar do Brizola, a gente tem que falar daquela ideia de uma educação generosa, em que a criança come na escola, chega em casa de banho tomado, tem aula de reforço na parte da tarde ou da manhã, estuda de manhã e tem aula de reforço na parte da tarde, ou tem aula de reforço de manhã e estuda na parte da tarde. Ela tem mais oportunidades, ela tem uma educação melhor, ela gosta mais da escola. As experiências de educação de tempo integral mostram que as crianças da escola de tempo integral querem ficar mais na escola do que as crianças que ficam ou no turno da manhã ou no turno da tarde apenas, portanto, um meio-dia, uma metade do dia. E, além disso, isso é garantia de trabalho para a mãe, porque isso facilita que a mãe possa trabalhar, e uma tranquilidade para a segurança das crianças e das famílias. Isso evita que a criança ou o adolescente entre por um caminho do qual depois, às vezes, não tem volta, que é o caminho errado, o caminho do crime, por exemplo. Então, a criança protegida na escola tem mais oportunidade e a mãe e a família conseguem trabalhar. Estou conversando aqui com o candidato ao Senado, Molon. Candidato, queria pedir licença para o nosso primeiro intervalo e propor que do segundo bloco a gente possa conversar um pouco mais sobre educação. Claro. E também sobre o transporte, porque essa maldita supervia Sim. tem que ter uma ação firme, dura, né? Dura. Sim. Vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado pelo PSB, o candidato Molon. Molon, vamos falar um pouco mais sobre a educação. Você citou o Brizola, que era uma preocupação gigantesca dele, Darcy Ribeiro, um timaço de gente do bem, mas que quando trocou o governo, os programas, os projetos foram abandonados. Programas de educação, de transporte, de emprego, não tem que ser um programa de Estado e não de governo? Tem, Mauro, e sobretudo ter o compromisso dos governantes de continuar aquilo que está dando certo. Assim, eu considero um crime contra a população o governante interromper alguma coisa que está dando certa do governo anterior só porque é do governo anterior. E foi isso que aconteceu aqui no estado do Rio. O CIEP foi abandonado porque era do Brizola. Então não se queria fortalecer uma marca que era do Brizola, que era a marca do CIEP. Agora eu fico me perguntando, como é que estaria o Rio de Janeiro hoje se aquele programa, em vez de ter sido abandonado, tivesse sido aperfeiçoado? Será que a situação da segurança pública no Rio estaria do jeito que está? Se o Estado tivesse dado outro futuro para aquelas meninas e especialmente para aqueles meninos que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, estavam começando a ter uma oportunidade? Imagina se o programa do CIEP tivesse sido elevado ao melhor programa de educação do Brasil.
o Rio de Janeiro seria o que é? Com certeza não. Eu sou professor, Mauro, e o que me trouxe para a política foi a sala de aula. Eu dava aula numa escola pública, da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, e um dia eu perguntei para os meus alunos para que é que eles queriam fazer vestibular. Na época não tinha Enem, chamava só vestibular. E uma aluna minha levantou o dedo e disse: professor, esse negócio de vestibular não é para a gente não. Isso aí é para os alunos das escolas ricas. A gente vai fazer outras coisas, mas essa vida não é para a gente não. Aquilo foi um soco no meu estômago, Mauro. Porque ela ali estava dizendo para mim, com razão, que o Brasil e o Rio de Janeiro ainda são lugares em que o destino das pessoas muitas vezes é determinado ou impedido pela falta de oportunidade que as pessoas têm. E aquilo me fez querer lutar pela educação na política. Foi por isso que eu fui candidato a primeira vez. E eu tenho um sonho, que é que o Brasil tenha uma educação, e o Rio de Janeiro tenha uma educação que ofereça oportunidades iguais para todas as pessoas. Não é justo que o caminho de uma pessoa seja definido por onde ela nasceu, ou pelo tamanho da conta bancária da família, ou pelo sobrenome, ou pela cor da pele. Isso não é justo. Mas não passa só, não sei se você concorda, não só pela educação da escola, nem educação da família, mas por uma eficiente educação política. Porque os candidatos são colocados aí. Eu, às vezes, até teorizo no nosso Fala Baixada, que é um programa que tem um perfil propositivo, mas muito cobrador, né? Que as pessoas se apresentam como candidatos e a nossa gente vota ali 10 mandatos, não sei quantos mandatos. Um político com 10 mandatos são 40 anos. Não é proibitivo, devia ser uma coisa absurda isso. Não, pode ser candidato a outra coisa, mas ao mesmo cargo. Essa foi Desculpa, são Mauro. duas perguntas, Sim. Essa e uma outra. Sim. Se o senhor concorda que o mandato de senador com 8 anos é demasiado grande, já que de vereador a presidente da República são 4 anos o mandato. Só o senador 8. Vou começar por essa, Sim. Concordo. E essa foi uma medida feita para que o Senado fosse renovado mais lentamente. Portanto, é uma medida para dificultar a transformação. Já que a renovação do Senado é mais lenta, ele acaba se tornando uma casa menos, digamos assim, amiga da mudança, da transformação, porque ele é renovado mais lentamente. Ele acaba se tornando uma casa mais conservadora. Parece um estado de letargia. Exato. Assim, quando você olha para o Senado, uma lentidão. Exato. Ela tem certeza que o mandato dele vai lá até 8 anos, depois renova 16 anos. E mais do que isso, né, Mauro, até essa foi uma das perguntas que eu mais respondi nessa campanha. Muita gente dizendo, mas você não acha que é melhor no Senado ter gente de mais idade? Eu digo justamente o contrário. Eu acho que é importante colocar um pouco mais de dinâmica no Senado, um pouco mais de energia no Senado e fazer do Senado uma casa mais aberta à mudança, porque o Brasil e o Rio de Janeiro precisam de mudança. Acho que esse é um ponto muito importante. E essa foi uma das razões que me fez querer ser candidato ao Senado e ser candidato ao Senado. E outra razão foi essa que você mencionou. Às vezes a pessoa fica 10 mandatos numa casa legislativa. Eu não quis ficar mais mandatos do que 3. Eu, na verdade, já depois do segundo mandato da Alerj, quis ir para a Câmara dos Deputados. E já depois do segundo mandato de deputado federal, quase eu não fui candidato na última eleição, mas diante das perspectivas de vitória de Bolsonaro, eu acabei achando que era meu dever permanecer na Câmara dos Deputados. Eu fui líder da oposição a Bolsonaro por 2 anos, por 2 mandatos, digamos assim, dentro dessa legislatura. Em 2019 e 2021 foi escolhido líder da oposição a Bolsonaro, e essa foi a razão que me fez ficar na Câmara mais 4 anos, mas ao terminar esses 12 anos, para mim estava muito claro que era hora de dar um outro passo. Porque na política, se você fica também tempo demais numa casa, você acaba se tornando amigo de quem não deve se tornar amigo. Os tapinhas nas costas, as facilidades, vão criando relações que não devem ser criadas, e por isso eu quis sair da minha zona de conforto e quis disputar uma eleição para o Senado. Eu quero servir ao meu Estado e ao meu país
no Senado da República, eu quero ter essa honra de poder lutar pelo Rio de Janeiro no Senado da República, e isso foi um dos elementos que me fez sair. Por isso, eu tinha uma reeleição praticamente garantida para deputado federal, Mauro, e muita gente não sabe, mas o salário do senador é igual ao do deputado. Ah, igual? É. Não há, digamos assim, nenhuma vantagem, entre aspas, em se tornar senador. É uma eleição mais difícil, mas ao mesmo tempo você tem uma voz mais forte, você tem mais força, porque cada estado tem apenas 3 senadores, e eu queria usar a força dessa voz para defender o Rio e a bandeira da educação e as outras bandeiras que eu defendo. Mas não tenho nenhuma vantagem, a não ser essa história de um mandato de 8 anos, que é a única diferença e que é errada, a meu ver, como eu já lhe disse. E a situação da composição única também, né? Da representação do Senado do Rio e em outros estados. Exatamente. Também, né? Tem um campo só representado, que são todos bolsonaristas, e eu sou o único não bolsonarista com chances reais de vencer essa eleição. Isso me motivou muito. Queria pedir licença mais uma vez para o nosso próximo break, nosso intervalo, e propor que, na volta, a gente possa falar do emprego que o Rio vem sofrendo muito. Perfeito. Não é? Estou conversando com o candidato ao Senado, Molon. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o Molon, candidato ao Senado pelo PSB do nosso estado do Rio de Janeiro. Molon, estamos falando aqui do governo federal, do governo do estado e tal. Eu acho que o Rio de Janeiro, que teve a oportunidade, mais uma vez, de ter um carioca lá, o presidente não é carioca, mas residente aqui. Sim. Né? Fernando Henrique era nascido no Rio, Sim, mas vivia em São Paulo. Inverteu, né? O presidente Bolsonaro mora no Rio, mas nasceu em São Paulo, ao contrário do Fernando Henrique. Mas com o olhar do governo federal e dos seus ministérios, não lhe parece ser um olhar preguiçoso com o nosso estado do Rio? Eu diria que é um olhar inexistente, Mauro. Sim. O que é que Bolsonaro trouxe para o Rio de Janeiro? É decepcionante isso. Mas totalmente decepcionante. Porque ele fez a carreira política dele aqui. Ele só chegou onde chegou graças ao Rio de Janeiro, não foi graças a São Paulo. Foi graças ao Rio, porque ele fez a carreira política dele aqui. Ele foi eleito para vários cargos, antes de ser eleito presidente, pelo estado do Rio de Janeiro, nenhum por São Paulo. E ele não fez nada pelo Rio de Janeiro. Nada, nada. Não tem uma obra estruturante, não tem um projeto, alguma transformação que tenha sido feita, que o Rio de Janeiro diga, Bolsonaro fez isso pelo Rio. Nada, absolutamente nada. E eu não consigo entender como é que o Rio de Janeiro ainda tem tanta gente votando nele. Mas só tem expectativa que com o Lula possa ser diferente? E eu não tenho dúvida de que vai ser. Porque já foi assim. Lula já foi um presidente que olhou muito para o Rio, já fez muito pelo Rio, e vai olhar mais. E eu quero ser senador para estar lá no Senado e cobrar dele e lutar ao lado dele para trazer recursos para o Rio de Janeiro. E como defensor do Rio de Janeiro, e como senador do Rio de Janeiro, é isso que eu vou fazer. Eu quero me comprometer aqui com as pessoas que nos acompanham, de lutar para trazer recursos, projetos, obras estruturantes para o estado do Rio.
Senador, o senhor tem um perfil nitidamente oposicionista, né? Diante dos governos que têm se apresentado. Mas não é uma oposição a qualquer custo, nem a chamada oposição raivosa. O senhor se enquadra como uma oposição propositiva, uma oposição do bem? Como é que o senhor se classifica? Exatamente como uma oposição propositiva, Mauro. E eu vou te dar um exemplo. Quando chegou a pandemia da Covid, logo no começo de 2020, o ministro Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados falar sobre quais medidas ele, como ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, e o ministro Mandetta, que era o ministro da Saúde à época, pretendiam lidar com a pandemia. Uma reunião à noite, ele veio meio que de surpresa, ele e o Mandetta. Nós fomos avisados já no começo da noite, a Câmara já começando a ser esvaziada por causa da pandemia. Eu era líder, e líder tem um papel preponderante na Câmara, importante, e o líder é aquele que vai para dentro do problema, vai para cima do problema, não é aquele que foge. Né? E eu fiquei na Câmara... Líder do partido. E no ano de 2020 eu era líder da bancada do meu partido, Sim. líder do PSB. Porque eu fui líder da oposição em 19, líder do PSB em 20 e líder da oposição de novo em 21. Né? Então eu era líder do PSB. O ministro foi e justamente naquele momento havia um começo de debate sobre aquele orçamento secreto, que depois virou esse escândalo que virou. E a Câmara estava reservando dinheiro para isso. E eu já naquele momento defendia que isso era errado e que o governo federal pegasse esse dinheiro para investir no país e enfrentar a pandemia. Já fiz uma fala naquele momento. Ele depois fez referência a essa minha fala e do senador Randolph, nós estávamos juntos nesse dia, um ao lado do outro, e agradeceu a nossa menção. Em seguida, eu elaborei com economistas 25 propostas de ações para ajudar o país a enfrentar a pandemia. Liguei para o ministro Paulo Guedes e pedi a ele uma audiência. Eu disse, ministro, eu sou um deputado de oposição, como o senhor sabe, sou líder de um partido de oposição, fui líder da oposição ano passado, mas eu quero levar um conjunto de propostas como sugestões para o senhor adotar e ajudar o país a enfrentar melhor essa pandemia. E ele aceitou me receber. Me disseram que eu teria meia hora com ele e ele me recebeu por quase 2 horas, se eu não me engano. E fui eu e mais alguns deputados da minha bancada e nós levamos a ele 25 propostas. Ele leu uma por uma, dialogando comigo e com os outros deputados, e acabou implementando, salvo engano, 13 dessas 25 propostas. E fez referência a isso. E chegou a dar entrevistas e fazer manifestações me agradecendo publicamente pela minha atitude, de mesmo como deputado de oposição, ter levado propostas que ele adotou. O auxílio emergencial foi uma dessas propostas, que acabou virando o auxílio de R$600. Então, esse é o exemplo melhor, a prova, de que como deputado de oposição, eu sempre fui um deputado de oposição propositivo, ou seja, eu não sou do quanto pior, melhor. Eu sou do quanto melhor, melhor. Eu quero o melhor para o meu país. E se o governo está errando, na minha opinião, eu procuro mostrar como ele poderia acertar. E eu espero ser um deputado, ou melhor, um senador de situação no próximo mandato. Eu espero que Lula ganhe, eu apoio Lula, eu espero que ele vença a eleição e quero estar na base de apoio dele, mas também como um senador de situação que leva propostas para o governo, não apenas que assiste o governo fazer aquilo que defende, mas que ajuda o governo a se tornar um governo melhor. Esse senador que eu quero ser. Mesmo que tenha, mesmo no eventual governo Lula ou na continuação do atual presidente Bolsonaro, a posição, sou apoiando Lula, sou defendendo a vitória do ex-presidente Lula, em alguns momentos vai existir a possibilidade do senhor ser oposição ao governo Lula, uma oposição responsável? Não, oposição não. Eu Sim. serei um senador da base do presidente Lula, não serei de oposição. Seria um senador da base, portanto, um senador que apoia o governo. É bom esclarecer, né, senador? Não, é muito Porque importante. tem gente que se esconde, uns que Não. já foram governo, voltaram e outros voltaram para lá. Mesmo lá na Câmara dos Deputados também acontece isso. Aliás, no parlamento, de modo geral, a gente quando olha, enxerga aquele que está na oposição, de repente vira
O adversário de hoje vira o aliado de amanhã e vice-versa. Isso confunde a cabeça das pessoas. Você concorda? Concordo totalmente. O eleitor tem o direito de saber quem pede o voto dele, em quem ele está votando e de que lado a pessoa está. Política é lado. A pior coisa que tem é um político que não é barro nem tijolo. Você não sabe quem ele é. Eu tenho lado. Eu sempre tive do mesmo lado. Eu nunca mudei de lado. O meu lado sempre foi o lado da democracia e da justiça social, da redução das desigualdades. Por isso, eu fui oposição a Temer o tempo inteiro. Eu fui oposição a Bolsonaro o tempo inteiro. E eu vou ser um senador da base do presidente Lula. Eu espero que ele seja eleito já no dia 2 de outubro. Estarei com ele e vou ajudá-lo a reconstruir o Brasil. Isso significa ajudar o governo a melhorar. O senador de situação ou da base do governo não é aquele também que não ajuda o governo a melhorar. Você ajuda o governo a melhorar, mas você apoia o governo. Por quê? Porque a minha visão é a mesma visão de Lula sobre o Brasil. É uma visão de quem acha que precisa mais justiça social, de que as desigualdades precisam ser reduzidas, de que a educação é um caminho para mudar o Brasil, de que a gente tem que melhorar o transporte para a Baixada Fluminense e para todo o estado, para São Gonçalo, por exemplo. Não é porque o trabalhador de São Gonçalo, Mauro, ele tem também uma longa jornada de transporte para chegar até o lugar dele, o trabalho dele no Rio, se ele trabalha no Rio, na capital. É difícil. Senador, a massa trabalhadora da Baixada Fluminense, da região de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, essa região toda, se parar, para o Rio. Você não, concorda? com certeza, totalmente. Para totalmente a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse estado de dependência da capital, isso podia ter uma consideração, podia ser mais compartilhada, onde regiões como a nossa Baixada tivessem mais oportunidade de emprego. Né? Mauro, muitas vezes o preconceito e a discriminação fazem pessoas das classes mais altas dizer assim, o dia que o morro descer, o que é que vai acontecer? A gente deveria se perguntar o que é que vai acontecer se um dia o morro não descer. Ou se a periferia não for para o centro. Porque é quem mora no morro, quem mora na comunidade, quem mora na Baixada, quem mora em São Gonçalo, que carrega o país nas costas. Que com o suor do seu rosto constrói e sustenta o país. É a grande alimentadora, não é isso? Claro, é a mão de obra que constrói o país. Então, você tem toda a razão. O morador da Baixada, de São Gonçalo, o morador das comunidades da capital, é esse que, com o suor do seu rosto, carrega o país nas costas. E aí, para esse morador, não há o respeito e a consideração, o tratamento digno que ele merece, como há em outros países que a gente admira. Você olha para outros países, uma vez eu estive visitando a França a convite do governo francês. Não fui para lá com dinheiro da Câmara dos Deputados, não. Fui para lá com dinheiro do governo francês, que por admirar o meu trabalho, me convidou, pagou passagem, pagou hotel para eu conhecer as políticas deles. E eu fui visitar o metrô de Paris, que é um dos melhores metrôs do mundo, como o metrô de Londres, de Nova York. E eles me disseram, não, aqui no nosso sistema de transporte existe um imposto dos empresários, das empresas, que ajuda a financiar o transporte público. E eu falei, mas por que tem um imposto para financiar o transporte público? E eles me responderam, porque é importante para a empresa que o trabalhador chegue na hora, que ele chegue descansado. Porque se ele demora 3 horas para chegar no trabalho, ele produz menos. Se ele chega atrasado, a empresa não funciona como deveria. Então, veja, um dos problemas da Baixada e da região metropolitana do Rio é a discriminação que esse trabalhador sofre, porque ele, para ser contratado, às vezes ele custa mais caro por causa do vale transporte, e o empregador muitas vezes se preocupa dele não chegar a tempo ou do tempo que ele demora para chegar. Então isso torna a vida do morador dessas regiões mais difícil, o que é injusto, porque esse morador precisa de oportunidade. Então a empregabilidade do morador da Baixada, do morador de São Gonçalo, do morador das periferias é menor, o que é uma dupla injustiça, porque ele é quem mais precisaria ter acesso ao emprego e renda. Esse que era um dos temas que a gente queria falar, como você também mencionou o tema dos transportes. A retomada do Comperj, por exemplo, Sim. O programa iniciado lá no governo Lula e Dilma, né? Sim. E que foi paralisado, totalmente paralisado. O senhor defende a retomada do Comperj?
Sem dúvida nenhuma. Com a mesma planta de refinaria? Em princípio, sim. Acho que é preciso, evidentemente, de lá para cá o tempo passou, é preciso revisar quais são as atualizações necessárias. Mas veja, por exemplo, a quantidade de trabalhadores que trabalha na Reduc, em Caxias, cidade muito importante da Baixada, caiu muito pela nova política da Petrobras com as suas refinarias. Então, isso é perda de trabalho, é perda de... São cerca de 9 mil postos que foram perdidos. Isso impacta na vida das cidades, impacta no emprego das pessoas. O Comperj é algo que pode gerar emprego e renda. E o Rio de Janeiro, boa parte da sua riqueza ainda depende do petróleo. O que o Rio de Janeiro precisa fazer, Mauro, nos próximos anos? Aproveitar a riqueza do petróleo para preparar o Rio para o pós-petróleo. Porque em algum momento o mundo não vai mais usar o petróleo como usa hoje. E a economia de um estado como o Rio... Finito. Além de finito, o aquecimento global está obrigando os países do mundo a usarem menos combustíveis fósseis, como o petróleo, como o diesel, não é? Então, como a gasolina que vem do petróleo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Enquanto é tempo, o Rio de Janeiro precisa usar a riqueza do petróleo, produzir petróleo e derivados, para deixar de depender do petróleo, porque daqui a 20 ou 30 anos, o mundo não vai mais consumir petróleo como consome hoje e não vai adiantar ter, porque você não vai ter para quem vender. Então você tem que preparar a economia do Rio para que ela dependa de outras coisas, como, por exemplo, do turismo, de uma reindustrialização. A indústria também, ela diminuiu muito no estado do Rio, no Brasil. E na década de 80, Mauro, 30% do produto interno bruto, da riqueza nacional, vinham da indústria. Hoje em dia vem 10%. O Brasil se desindustrializou. As indústrias fecharam no Brasil. E aqui no Rio também, e na Baixada também. Muitas indústrias deixaram a Baixada, saíram da Baixada ou fecharam. São postos de trabalho perdidos. Então, para a gente criar emprego e renda, você tem que reindustrializar o Brasil. Tem que atrair uma indústria nova. Agora tem que ser uma indústria nova. Porque o mundo já não admite aquela indústria poluente do passado. Essa indústria está desaparecendo. Tem que ser uma indústria intensiva em ciência e tecnologia, ou seja, que tem muita tecnologia agregada. Puxa, Molon, mas como é que a gente vai fazer isso? Apostando nas universidades. O Rio de Janeiro tem 4 universidades federais. Nós temos que apostar nelas. Nós temos a UF, nós temos a UFRJ, nós temos a Rural e nós temos a Unirio. Então o Rio de Janeiro tem muitos cientistas. Aliás, esse é um outro problema da Baixada Fluminense. A falta de oportunidade de ensino superior. Problema de São Gonçalo também. Tem poucas vagas em universidades públicas. É preciso dar oportunidade. O que falta para os jovens do nosso estado é oportunidade, Mauro. Não é talento. E o que falta aqui é tempo. Infelizmente. Aqui no programa. Mas ainda temos mais um bloco. Pedir mais um intervalo? Pois não, Mauro, com prazer. Pedir desculpas pela interrupção. Que é isso, imagina. Um assunto super importante, como esse levantou agora. Estou conversando com o candidato ao Senado, Molon. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333.
3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, Molon. Molon, nós estamos adiando falar da Supervia, né? Mas temos que falar. É um martírio para o povo da Baixada, tanto para ir como para vir, né? Exatamente, Mauro. Seu pensamento em relação a essa Supervia? Eu já entrei no Ministério Público contra a Supervia mais de uma vez. Eu acho que é um tratamento indigno que é dado ao cidadão que precisa da Supervia, que precisa do trem. Eu sou um fã do transporte ferroviário. A gente falava agora há pouco aqui de outros países. Em outros países, às vezes, Mauro, a viagem de trem, dependendo do lugar, ela é mais valorizada até que a viagem de avião, porque os trens eles podem chegar no centro das cidades. Eu estou falando de viagens longas, né? E portanto, deixar as pessoas mais perto dos compromissos delas, com conforto, com dignidade. A gente vê em outros países, o trem é um orgulho para esses países. E aqui no Rio de Janeiro, o trem que já serviu a muito mais gente do que serve hoje atende um contingente muito menor de pessoas pela má qualidade do serviço, né? Pela baixa qualidade, pela demora. O povo quer o trem. Mas é claro, porque o trem... Mauro, o trem, se funcionasse bem, se fosse gerido da forma correta, o trem não atrasa, o trem não tem engarrafamento, você consegue ir lendo no trem, o trem não polui, né, porque é elétrico, não é isso? Quer dizer, na maioria dos ramais, a gente até tem em alguns lugares que não. Ou seja, o trem é um espetáculo, mas se for bem cuidado, se for levado com seriedade, se tiver reposição de peças. Esse é o ponto, falta seriedade. Claro que falta. Falta seriedade e respeito com a nossa gente. Falta respeito ao consumidor, ao cliente, ao cidadão. Falta respeito. Falta tratamento digno. O mesmo tratamento que às vezes até empresas de outros países, que em outros países garantem um tratamento decente para os seus clientes, aqui no Brasil não tratam bem. Então, assim, é uma questão de seriedade. E é uma questão de firmeza dos governantes e dos representantes de ter coragem de cobrar. Mas tem que jogar pesado. Né? Tem que jogar pesado. Mas não pode ser jogar pesado, criar dificuldade para vender facilidade. Tem que ser jogar pesado e jogar duro para fazer a coisa funcionar. E não para depois arrumar qualquer vantagem. Essa é que é a diferença entre o político sério, né, Mauro, e o político desonesto. O político desonesto ele vai para a política para se servir. O político sério vai para a política para servir o outro. Isso é uma vocação. Eu tenho muito orgulho da minha vocação. Eu tenho muito orgulho de ser político, porque eu faço aquilo em que eu acredito, eu luto por aquilo que eu defendo, aquilo que eu acho que é importante. Eu luto para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu quero fazer como senador. E isso é uma vocação digna, é bonito quando isso é levado a sério. É feio quando é desonroso. Tem até um ditado que diz que a política é a mais bela das vocações e a mais feia das profissões. O que quer dizer com isso? Se você trata isso como uma mera profissão, apenas como o seu ganha-pão ali para arrumar a sua sobrevivência, é pequeno. Grande é quando você trata isso como uma vocação, um chamado de vida, um serviço que você presta ao próximo. Quando você tem essa dimensão do que é ser político. É muito sério falar em nome das pessoas. Molon, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero muito e de coração agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço, Mauro. Aqui no Muito nosso obrigado. Fala Baixada, deixando nossas câmeras inteiramente à sua disposição neste momento. Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço muito a você o convite, a honra de poder ter vindo aqui conversar com você e com todas e todos que te assistem. E eu quero ter a honra de representar você no Senado Federal. Eu quero ter a honra de representar o nosso Estado, de lutar por você, de ser a sua voz, de ser os seus olhos no Senado Federal, de lutar pelos seus direitos, de lutar pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, por transporte de qualidade, por uma outra educação que cria oportunidades iguais para todos e todas, para o filho do trabalhador e da trabalhadora. É essa honra que eu quero ter e é por isso que eu sou candidato ao Senado e é por isso que eu desejo ser o seu representante lá. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu não posso pedir voto aqui, porque se trata de uma entrevista, então acho que não é possível, pela legislação, pedir voto, mas eu quero ter a honra de representar cada um e a cada uma que nos assistem, que nos acompanham. É essa honra que eu desejo ter. E se eu tiver essa oportunidade, eu vou honrar cada voto que eu vou receber. Eu vou lutar todos os dias para ser o melhor senador do Brasil e o melhor senador da história do Rio. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Você já sabe, quem nos assiste também,
Eu sou Molon, candidato ao Senado, meu número é 400. Obrigado, Molon. Muito obrigado, Mauro. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.